Oi, 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 gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, como foi falado no grupo, desafio 7 dias do foco lá com a nossa colega Sheila, eu vou tirar algumas dúvidas hoje de vocês, que foi comentado ontem no grupo. E assim que forem surgindo, né, uma vez por dia, a gente reúne todas as dúvidas e entra aqui para estar ajudando vocês nesses 7 dias a evoluírem cada vez mais, né, na parte das dúvidas de alimentação. Né? Eu sou nutricionista, sou a Michele, e a Sheila vai estar trabalhando as técnicas aí de pensamentos, né, do nosso consciente, nosso emagrecimento consciente. Então, hoje eu vou falar de algumas dúvidas que surgiram no grupo ontem, tá? Então, a gente vai falar um pouco de açúcar, adoçantes, whey, carboidratos, proteínas, tá? Que é o que ontem foi mais comentado. E assim que forem surgindo as outras dúvidas, a gente reúne e amanhã trabalha as que forem surgindo durante o dia de hoje, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem deixar as dúvidas lá no grupo, que eu vou responder na medida do possível, tá ok? Para ajudar vocês nesses 7 dias focadas aqui, que estamos todas em busca de um objetivo em comum aí no grupo, tá bom? Então, em primeiro lugar, falar do açúcar hoje, né? O açúcar, ele é comprovado cientificamente que ele é viciante, ele é comparado ao vício de drogas, de cocaína, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais detalhado mais para baixo. Mas primeiro eu quero falar que o açúcar, ele é usado na nossa vida como um fator emocional, né? Ele sempre está ligado a um fator emocional, que a Sheila falou ontem, que a Sheila fala todo dia lá no grupo para vocês, que a gente precisa trabalhar primeiro, né, esses pensamentos, esse autoconhecimento que vocês vão estar tendo através das técnicas do coach com ela lá, tá? Então, assim, o fator emocional, o que é? Dois, basicamente, né? Alegria ou tristeza, né? Então, se eu estou alegre, eu vou e como, porque eu mereço, porque eu posso, né? Eu tô alegre, tô feliz, tô eufórica, então eu vou comer um doce. Se eu tô triste, tô deprê, deu algo errado, alguma coisa, né, que não saiu conforme eu gostaria, eu vou lá e como também. Então, o açúcar, ele é muito utilizado para apagar, para ajudar nesses fatores emocionais, seja na tristeza ou seja na nossa alegria, felicidade. Então, por isso que ele acaba se tornando viciante, porque no meu dia a dia, na minha vida, né, eu passo por momentos de alegria, momentos de tristezas durante um dia, né? Então, tudo é motivo para mim estar utilizando açúcar. Muitas perguntam, né, sobre açúcar na TPM, que todo mundo, né, a mulherada, quando eu tô com TPM, sinto muita vontade de comer doce, né? E é uma coisa que acontece mesmo com o nosso corpo, tá? A Sheila tá aí com nós, então, gratidão você, Sheila, por estar permitindo passar um pouquinho do meu conhecimento aqui, tá? Espero que ajude vocês nesse desafio 7 dias do foco aí, tá bom? Então, a TPM é um período que nós mulheres passamos, né? Que acontece muito desequilíbrio hormonal nesses dias que antecedem ao período menstrual aí, né? Então, a gente passa por alteração hormonal, sim, e isso provoca essa vontade de doce. É uma coisa assim, claro, em algumas é mais evidente, em outras é menor, né? Isso varia também de cada corpo, de cada pessoa, no caso, né? Mas por que causa? Um dos principais fatores é que cai muito o nível da nossa serotonina, né? Nosso hormônio de serotonina, que é o nosso hormônio que a gente fala, que é o hormônio do bem-estar, da alegria aí, né? Da felicidade. Então ele cai e o que? O açúcar, infelizmente, ele causa esse mesmo efeito no nosso corpo. Ele deixa a gente alegre, feliz, eufórica no momento que a gente está comendo, né? Mas logo depois isso cai e a pessoa volta a comer novamente. Isso que é o ciclo vicioso, esse ciclo que as pessoas caem e não conseguem mais sair, né? Então, por conta dele
agir no nosso corpo parecido com a serotonina. Então, principalmente na fase da TPM, as mulheres baixam bastante esse hormônio e o que? Buscam o doce. Nessa fase, as mulheres ficam tristes, ficam desanimadas, ficam irritadas, né? O humor é o ó, né? Nesse período. Então, muita dor de cabeça, o que? O docinho vai lá e acalma, né? E as pessoas procuram muito o doce aí. Quem está assistindo aí, me dá um feedback aí se tá tudo ok com a internet, se não está travando, porque ultimamente eu tô com uns probleminhas com a minha internet aqui também. Então, nesse período da TPM, o bom é a gente estar usando bastante, né, dando preferência para alimentos ricos em antioxidantes, vitamina C, né, a laranja, o abacaxi, a acerola, rúcula, o tomate, o espinafre, são alimentos bem de quantidade desses nutrientes que você pode estar utilizando nesse período para ajudar a amenizar. Mas claro que é assim, gente, não é comeu, melhorou. Tudo é natural, então tudo leva um tempo para que se estabeleça no meu organismo. Então eu preciso fazer isso sempre, né? Não posso também esperar no dia lá que eu tô com TPM comer e achar que é milagroso. Então tudo precisa de um tempo. Então eu preciso estar me prevenindo antes e estar consumindo isso com mais continuidade aí. Vitamina E também que eu encontro no fígado, né? Não é todo mundo que gosta. Nós temos a castanha do Pará, temos a amêndoa também. E o magnésio também é um mineral que a gente encontra na ameixa, encontra no espinafre, que é bom a gente estar utilizando para contribuir que não decaia tanto essa serotonina nesse período da TPM que as mulheres acabam passando, tá? Então, como eu falei no início, o açúcar ele é um vício tão grave quanto o vício em drogas, né? Por quê? Isso é comprovado cientificamente, foi comprovado através de estudos que foi estudado as áreas, né, aonde que a droga age e aonde que o açúcar age, né? Então foi feito exames através, né, e foi fotografado isso e foi visto que a mesma área que o crack, que a cocaína atinge no meu cérebro, o açúcar atinge essa mesma área. E por isso que ele é comparado a esses vícios aí, né? Então, isso faz com que as pessoas se viciem e também o açúcar, quando começa a retirada, ele gera abstinência da mesma forma que quando um drogado começa a deixar a droga. Então, o açúcar não é brincadeira, gente, é um assunto para ser levado a sério, para ser tratado, porque gera essa dependência, gera esse vício e todos os males que o açúcar traz para o nosso corpo, que eu vou falar um pouquinho para frente também. Então, como que foi comprovado, né, que eles falam, foi através desse estudo que acabou ocasionando esse mesmo local que o açúcar e a droga atingem no nosso cérebro. Por isso que eles chegaram a essa comprovação, tá? E também ela vai gerar essa dependência igual ao drogado quando tá no desmame, né, que a gente fala, né? Quando você começa a tirar o açúcar, você começa a ficar eufórico, começa a ficar estressado mais ainda, né? Então, precisa ser tratado e tirado o mais rápido possível das nossas vidas, o açúcar, tá? Para que eu não tenha problemas, né, mais graves na minha saúde e na minha vida. Falando de açúcar, de glicose, de frutose, também foi questionado lá a questão de frutas, né, quantos por dia e tal. A frutose, gente, é o açúcar da fruta, né, e a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. O açúcar, a glicose está em todos os alimentos também que vão virar açúcar no nosso corpo aí. O porém é que a frutose, ela é quase que 100% metabolizada pelo fígado em forma de gordura. O fígado metaboliza ela e não transforma em energia para que eu gaste isso como fonte de energia no meu dia a dia, né? Ela acaba sendo armazenada como gordura diretamente. Já a glicose, apenas 20% dela é metabolizada lá no nosso fígado. Então,
ela acaba sendo disponibilizada no meu corpo para que eu use como fonte de energia mais rapidamente. Né? Então, tem essa desvantagem, o excesso da frutose. Por isso que eu preciso cuidar da quantidade de frutas também na minha vida. A gente tem toda aquela história, mas fruta saudável, fruta podre. Porém, tem essa quantidade de frutose que eu também preciso estar controlando no meu dia a dia. Então, não é assim, vou entrar no processo de emagrecimento, só vou comer fruta. Tem muitas pessoas que fazem isso e acabam engordando mais. Mas eu estou só comendo fruta e como é que estou engordando? É por isso, porque a frutose em excesso causa excesso de peso e ela é quase que 100% transformada, então, em fonte de gordura. E vocês sabem, né, que quando eu tenho gordura armazenada no meu corpo, é muito mais difícil eu conseguir chegar naquele nível que eu use a gordura como fonte de energia para o meu dia a dia. Ela fica lá armazenada. Então, é um ponto mais difícil de eu chegar lá, tá? Mas a gente consegue, tá? Nada é impossível. Pode ser um pouco desafiante no início, como nós estamos aqui focadas, mas todo mundo consegue se persistir, né? E der sequência nessa vida nova aí que vocês vão começar. Estão começando, já estão aí com a Sheila faz tempo, né? Então, vamos aproveitar e cada vez mudar mais o nosso estilo de vida aí. Então, a frutose, a gente tem que tomar cuidado também, tá bom? Por isso, também evitar de tomar o suco da fruta, prefira comer a fruta em si, então, né? Porque a frutose vai estar totalmente diluída, ali, dissolvida no suco, né? Não sobrou nada de um pouco de fibras aí. Então, ela vai diretamente, mais rápido para a minha circulação sanguínea e provocando toda aquela alteração de açúcar no sangue, aumenta a insulina, aumenta o estoque de gordura, porque a insulina é um hormônio anti-emagrecimento, que eu sempre falo, né? Ela dificulta a retirada de gordura corporal que eu tenho estocada para que se use como energia. A insulina faz isso no nosso corpo. Então, quanto mais insulina circulando no nosso corpo, mais dificulta o nosso emagrecimento, tá, gente? Então, a história de comer de 3 em 3 horas não é 100% que dá indicado para todo mundo. Então, assim, tem que ser precisa ser muito bem detalhado, né? Muito bem estudado, um plano, um atendimento nutricional por isso. Por quê? Né? Quando eu fiz a minha formação, isso há 12 anos atrás, eu aprendi, né, que tinha que comer 3 horas. E isso prevalece muito até hoje. Mas a gente já sabe que isso não é uma boa estratégia para quem quer emagrecer, principalmente, tá? Tem casos e casos. Por quê? Se a um exemplo muito simples, se a insulina é um hormônio que dificulta o meu emagrecimento, não deixando eu retirar minha gordura corporal estocada para usar como energia, se eu comer de 3 horas, vai aumentar minha glicose e, consequentemente, vai aumentar minha insulina no meu sangue. Então, isso vai dificultar meu emagrecimento, isso é óbvio, né? Eu não sei como que a gente acreditou isso há tempos, né? Mas, graças a Deus, os estudos estão aí e já mostram há tempos já que comer 3 horas nem sempre é a melhor alternativa para emagrecimento, principalmente, tá? Tem que, né, controlar, cuidar, tem que ter todo um estudo em cima para analisar, tá bom? Então, o excesso, além de tudo isso que eu falei do açúcar ser viciante, de atingir essa parte do nosso cérebro, né, a gente sabe também que ele, para a saúde, ele aumenta o nosso triglicerídeo, aumenta o nosso colesterol total, nosso colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e além de aumentar essas coisas ruins, diminui o meu colesterol bom, que é o nosso HDL, tá? Ele provoca tudo isso no meu corpo. Além de, né, mais alguns problemas que eu vou citar para frente aqui. Então, há muito tempo também, né, quando hoje que foi descoberto, né, o açúcar foi descoberto lá em 1900 e lá vai cacetada, e eles começaram a divulgar na mídia que o que provocava aumento de gordura no nosso corpo, no sangue, né, que provocava infarto, coisa e tal, era a gordura animal. Por que eles falaram isso?
para o pessoal parar de comer gordura animal e ir para o açúcar, porque eles queriam vender, a indústria alimentícia queria vender, queria vender, queria vender. Então, em tudo eles colocaram açúcar, tudo que a gente compra hoje tem açúcar, e eles começaram a falar isso. Até porque hoje em dia tem muitas pessoas que ainda acreditam que o que é a gordura que faz mal e não o açúcar. Não, eu tô falando aqui o açúcar em geral, tá, gente? O açúcar lá, não só o açúcar que a gente usa para adoçar, mas os alimentos açucarados, biscoitos, bolacha, pães, né? Todos. Tudo isso que a gente engloba como açúcar vai virar açúcar no nosso corpo. Então, a indústria fez isso, porque queria vender o açúcar, queria viciar nós, né? E há tempos também já foi descoberto esse estudo, que foi um estudo comprado na época contra a gordura animal. Hoje a gente sabe, hoje a gente indica gordura animal e fala para as pessoas tirarem a gordura vegetal, né? Que é isso que faz mal junto com o açúcar, né? Então, assim, a banha de porco, a manteiga, a nata, coisas, né? Que eram há tempos aí, nossa, né? Bombardeadas, né? O ovo por causa do colesterol, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe, graças a Deus, que pode ser usado, né? E o que causa tudo isso no nosso sangue, esses aumentos de gorduras aí, é o açúcar, os alimentos açucarados, que vem do açúcar aí, tá? Que vai virar açúcar no nosso corpo. Então, além de aumentar essas gorduras corporais, também ela provoca cáries. 28% das cáries dentárias são provocadas pelo excesso de alimentos açucarados, tá? Por mais que você faça uma higiene bucal bem feita, mas é que se a gente para analisar como que é a alimentação de vocês, veja o que vocês comem todos os dias, durante o dia. Sim, todas as refeições não tem carboidrato na refeição no nosso dia a dia, né? Então, todas as vezes que eu vou comer, todas as opções, se eu chegar no supermercado, as prateleiras, a maioria é carboidrato. Tu chega numa padaria, é carboidrato, né? Tu chega num lugar que tem alimentação, é praticamente 100% de carboidrato, muito pouca proteína, muito pouca gordura boa. Então, basicamente, o nosso dia a dia é virado em carboidrato. E por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes, estão cada vez sofrendo mais. Cada vez mais viciada, achando difícil de tirar isso da vida, né? Mas basta dar o pontapé inicial que a gente consegue, né? Claro que no início é um pouco desafiante, como eu falei, mas não é impossível, tá, gente? Quanto antes a gente se livrar disso, melhor, tá? Então, além das cáries, alteração de humor. Por que altera muito o humor? Porque quando eu tô comendo carboidrato, eu tô alegre, tô feliz. Quando eu baixou lá no meu corpo aquele carboidrato que eu comi, eu fico de mau humor, começo a ficar chata, irritada, estressada. Eu vou lá e como de novo, né? Aí fico alegre, feliz, baixa a minha glicose, aumenta a glicose, baixa, quando vem a insulina, baixa a glicose. Então, vira um ciclo. Isso que é o ciclo viciante do açúcar. E provoca essa alteração hormonal também, de humor. A síndrome metabólica, né, que é as pessoas, hipertensão, diabetes, gordura visceral, que é aquela gordura ao redor dos órgãos, né? Então, tudo isso gera essa síndrome, está presente na obesidade, né, doenças coronárias, doenças do coração, aí, né? Diminui a nossa imunidade, pode ver uma pessoa que a maioria das pessoas que tem essa alimentação rica em carboidratos são pessoas muito suscetíveis, sempre com uma dor, com uma infecção, com um resfriado, muito facilmente, porque o carboidrato faz essa diminuição da nossa imunidade. Desequilibra hormônios, que eu falei, por exemplo, na TPM, mas ela desequilibra em geral, não é só na TPM, que ele ajuda a baixar. Câncer, a maioria dos cânceres, gente, hoje... Câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama, câncer reto, pâncreas, fígado, intestino, estão totalmente ligados à nossa alimentação, ao nosso hábito alimentar. Então, se vê como que o açúcar, o carboidrato é maléfico para nós, né? E o açúcar está presente em todos os alimentos, como eu falei antes. Ketchup, molho de tomate. O molho de tomate, quando a gente come ele no alimento salgado,
mas ele tem açúcar na sua composição. Então, sempre leio os rótulos, sempre leio a tabela dos ingredientes. É isso, Sheila, candidíase na mulher também. O carboidrato, o açúcar alimenta a cândida, né? Então, por isso que é difícil a mulher se livrar da candidíase. Quanto mais carboidrato, mais frequência de candidíase a mulher apresenta. A infertilidade, muitas mulheres têm problema de engravidar, ovário policístico. Muda a dieta, dali um tempo consegue engravidar normalmente. Então, veja, gente, como que é maléfico o carboidrato, tá? Para a mulherada, principalmente, né? Porque mulher já, né, mexe, tem muita alteração hormonal pelo fato da gente ser mãe, pelo fato, né, de a gente menstruar, ovário, todos esses hormônios, né? Então, que os homens não sofrem tanto disso, né? Que eles não têm, né? Então, como eu estava falando, muitos alimentos que são salgados, né? A gente nunca imaginaria que teria açúcar lá dentro. Então, você sempre leia os rótulos e leia os ingredientes. Ingredientes. Não se atenha tanto à tabela de informação nutricional, mas sim aos ingredientes. Sempre os primeiros ingredientes são os que mais contém dentro daquele alimento. E o problema é que a indústria camufla muito, né? Então, às vezes tem dextrose, maltodextrina, xarope disso, xarope daquilo, açúcar não sei o que lá, evaporado, açúcar invertido. E muitas pessoas não sabem, né? Porque as pessoas leigas, elas não têm esse conhecimento. E também não têm, né, o estudo e a obrigação de saber isso, né? Isso é os profissionais que vão estar estudando mais. Mas, se vocês tiverem informações, vocês vão saber. Então, quanto mais informações vocês tiver, mais preparados vocês vão estar para estar fazendo as compras. E, claro, quanto menos industrializado, melhor. Aquela história, né? Desembale menos e descasque mais, né? Porque tudo que eu abrir, que eu tirar prontinho do pacote, é muita química, é muito produto industrializado aí no nosso dia a dia. Então, assim, sempre leia os ingredientes. Sempre os primeiros são os que mais tem dentro do alimento. Cuide lá esses nomes que levam, que é açúcar, mas de uma forma que a indústria camufla um pouco, né, a informação. Porque quanto mais a gente for informado, menos a indústria vende. Então, para eles não é interessante pessoas informadas no mercado. Eles querem pessoas desinformadas, porque daí eles vendem, a pessoa compra, a pessoa vicia, vai lá, compra de novo e assim vai. E a indústria alimentícia vai crescendo cada vez mais, tá? Também evitar ter em casa, né? Quem tem problemas ainda que não se autodomina, evita de ter em casa doces, né? Aumentar a ingestão de água, porque quanto a ingestão hídrica aí deixa a gente hidratado. E o nosso corpo, quando está desidratado, ele entende que isso é fome, né? Então, assim, ele passa uma informação errada. Quando ele está desidratado, ele passa a informação, né? O nosso corpo entende que ele está com fome. Então, quanto mais hidratado, quanto mais, né, a quantidade adequada eu tomar de água por dia, melhor é para o meu corpo. É um sinal a mais que ele não está com fome, tá? Preferir os carboidratos integrais, né? Quando for consumir, né? Os que vêm do cereal integral aí. Adoçantes, se for preciso. Eu não sou a favor nem do adoçante, eu prefiro que use os alimentos com sabor natural, que a gente aprenda a comer o alimento com o sabor dele. E quando eu coloco açúcar ou adoçante, eu perco o sabor do alimento. Tudo vira doce, tudo vai virar um sabor só. Né? Quando eu como, por exemplo, abacate, né? Abacate, a maioria das pessoas coloca açúcar, né? Por quê? Eu não vou sentir o sabor do abacate, eu vou sentir o doce, né? Eu vou sentir só o doce. O café preto, né? Se eu colocar o açúcar, eu não vou estar sentindo o gosto de café, eu vou estar sentindo o gosto de açúcar. Então, o açúcar camufla muito, satura nossas papilas gustativas, que é onde eu sinto o sabor, e vai cada vez saturando mais, e cada vez eu vou sentindo menos açúcar, eu vou colocando mais açúcar no meu alimento, né? Então, isso vai gerando esse vício. Tá? Então, assim, se por acaso forem usar algum adoçante, temos estévia, temos xilitol, talmatina, que são, assim, versões naturais, né? Não deixam tanto resíduo no nosso corpo, não são tão maléficos.
tá? Mas assim, evitar ao máximo de estar usando. Outras medidas para que eu consiga estar me livrando do açúcar e estar tendo uma vida melhor alguns chá de camomila, chá de cava, hipericão, né? Além da que eu gosto muito e sempre falo, meditação, a yoga. Gente, isso é essencial na nossa vida hoje, né? Isso é muito bom, acalma, traz clareza, traz um autoconhecimento, traz um relaxamento profundo e isso ajuda a gente a se livrar desses vícios, a resolver nossos problemas muito mais facilmente, tá? Então, algumas medidas aí para vocês estarem utilizando. Falar um pouquinho dos adoçantes mais. O adoçante, primeiro, ele estimula a insulina que atrapalha a nossa gordura ser usada como fonte de gordura. Então, quando eu uso o adoçante, né, ele atrapalha a função, a produção da insulina, né, para que ela trabalhe corretamente, e ela dificulta ainda mais eu estar utilizando essa minha gordura corporal como fonte de energia, para mim queimar essa gordura corporal, como a gente costuma falar, tá? Então, por quê? Porque o adoçante, ele vai gerar no nosso corpo a mesma sensação do açúcar, né? Vai aumentar a glicose, claro que um pouco menos, né? Mas vai tá mexendo aí com a insulina e dificultando o nosso emagrecimento, tá? Ele estimula a produção de insulina, e isso vai dificultar o nosso emagrecimento, como eu já expliquei. Também o adoçante, gente, ele provoca uma disbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? É quando o meu intestino está desequilibrado. E estar desequilibrado não significa eu não ir no banheiro todos os dias, tá? Porque às vezes a pessoa vai todo dia no banheiro, consegue fazer ele funcionar, porém ela não está com a sua flora intestinal adequada, equilibrada, tá? Que eu preciso probióticos, né? Temos probióticos naturais, probióticos manipulados, que eu posso estar usando, gente, isso a vida inteira. Probióticos você pode tomar a vida inteira, tá? Desde que cada 3 ou 4 meses você vai trocando a fórmula, para você estar alimentando toda a tua flora intestinal, porque ela esteja toda bem alimentada, bem tratada. Porque é por lá que tem toda a minha absorção, reabsorção de nutrientes, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele é tão complexo quanto o nosso cérebro. Então, ele também precisa estar bem tratado, bem alimentado. E os adoçantes provocam esse desequilíbrio intestinal, essa desbiose. E eu estando em desbiose, em desequilíbrio intestinal, eu perco a absorção de nutrientes, né? Perco de estar absorvendo o que é saudável para o meu corpo, né? De eu estar reabsorvendo isso, né? Então, ele atrapalha a ponto até de provocar uma deficiência de algumas vitaminas e minerais. De tão mal que ele está, ele não consegue absorver, vai causando até essa deficiência às vezes, né? A metabolização do adoçante no nosso corpo, ela gera resíduos no nosso cérebro, né? A metabolização aí, que altera todo o ciclo do carboidrato no meu corpo, fazendo com que eu me vicie, que eu sinta mais vontade ainda de doces. Então, é outra coisa. Por isso também eu evitar o uso de adoçantes, porque isso provoca um aumento maior de doces, tá? Aumenta essa vontade de doce, por essa alteração, por essa modificação que ele provoca na metabolização aí do nosso corpo, tá? Então, assim, claro que se eu não tiver com uma alimentação adequada, com uma alimentação mais saudável, eu usar lá um adoçante, não é aquilo que vai fazer eu estragar toda a minha vida. Mas quando a pessoa está focada, está se alimentando corretamente, está se exercitando, está trabalhando corpo, alma, espírito, físico aí, eu tiro ele da minha vida de vez. Né? Porém, quando eu não estou nem aí para nada, também não é o adoçante que vai estragar tudo. Já está tudo estragado, né? Então,
foquem aí, gente, e vão sentindo o sabor natural dos alimentos. Então, o adoçante, né, foi criado para os diabéticos. Imagina um diabético daí que usa adoçante e que sente mais vontade de comer doce. Cada vez ele vai aumentar a quantidade de adoçante no uso dele. Porque para saciar esse ciclo que o adoçante provoca no nosso corpo. Então, por isso que muitos diabéticos não têm o controle, porque usam adoçante em tudo, né? Porque adoçante pode para diabético. Será, gente? Então, vamos começar a sentir mais o sabor natural dos alimentos, aprender a degustar, a saborear, a valorizar esse sabor natural que o alimento nos proporciona aí. Tá? Fala um pouquinho das proteínas que foi falado ontem lá, que eu dei algumas sugestões de estar usando o whey, né? Porque muitas pessoas têm aversão ao whey, porque acham que o whey vai engordar, que o whey é só para quem é atleta, para ganhar massa muscular. Não, gente. Estudos recentes provam e comprovam que está cada vez mais sendo usado o whey para emagrecimento também. Né? Por quê? É uma proteína de alto valor biológico, ela é elaborada aí do soro do leite, né? Ela tem a isolado, a hidrolisado, o isolado aí dele não tem nada de carboidrato. Então, para quem é diabético é melhor ainda, porque ele não vai ter nada de carboidrato e açúcar aí, então. Né? E tem o whey normal, que tem um pouquinho de carboidrato, mas tem muito mais proteína de alto valor biológico, né? Então, o whey, gente, é super bom, super saudável, aí indicado, né? Para emagrecimento, para diabéticos, para quem quer vida, quem quer saúde, porque proteína, gente, e gordura boa, proteína, as pessoas têm aversão, mas é o que traz vida para nós. É o que dá... Por que a gente morre? Né? Porque nossas células começam a morrer. Que eu vou diminuindo, eu vou perdendo massa magra. Então, quanto mais massa magra eu tiver, mais vida, mais disposição, mais saúde, muito mais ânimo eu vou ter na minha vida. Então, por que no meio se eu precisar fazer um lanche, ou no meu café da manhã, ou a última refeição da noite, eu não uso o whey, ou num lanche fora de hora, às vezes eu não tenho muito tempo, a minha vida é corrida. Leva o whey, gente, o whey é um pó que você compra, né? A Sheila colocou algumas marcas ontem até no grupo para vocês. Eu também gosto muito daquelas marcas lá. Temos a Integral Médica, temos a Max Nutri também, que é boa, a Probiótica, a Gold, tem várias marcas, mais aquelas que ela colocou, a Essential, tem várias, tem da Chamais. Então, tem também a proteína vegetal que vocês podem estar usando. Ela é toda em pó, gente. Vocês podem carregar o pó e adicionar com água, ou adicionar no abacate, adicionar numa banana. Sempre consumir uma proteína ou uma gordura boa junto com uma fruta. Nunca fruta isolada, tá, gente? Eu acabei não falando ali em cima. Nunca fruta isolada, tá? Porque daí a proteína e a gordura boa faz baixar esse índice glicêmico, esse aumento de açúcar no sangue que a fruta provoca. Né? A proteína faz com que isso fique mais baixo e a gordura boa também faz com que a liberação de açúcar pela fruta seja mais lento, mais devagar, não vá tudo uma vez, tá? Então, use o whey, é uma boa opção, uma estratégia muito boa, fácil de estar usando. Tem as versões aí que o diabético pode estar usando isolado. Mas também, gente, se não for isolado, porque o isolado ele é um pouquinho o valor dele é um pouco mais caro, porque ele é mais tratado, digamos assim, né? Pode usar o normal. É melhor você usar um whey normal do que você colocar um adoçante, tá? Porque no whey você tem proteína de alto valor biológico. É a melhor proteína que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, assim, você pode estar usando. Geralmente é um scoop, uma medidinha que vem dentro, você pode, né, estar usando, né, no lanche, junto com a fruta, tá? Que é uma unidade meio que padrão aí, tá? Para você estar podendo usar. Então, não é só para quem quer ficar maromba, lá os caras que vão para academia, porque é isso que o povo acha. Não. Tem muitos e muitos estudos recentes que provam que para o emagrecimento ela é excelente. Por quê? Tá? Por que a whey é interessante?
Porque ela ajuda no aumento da massa magra, como eu falei, e aumentando a minha massa magra, eu vou tendo mais vida, vou tendo mais disposição, e eu vou, consequentemente, diminuindo gordura, queimando gordura. Que quanto mais massa magra, mais gordura eu consigo queimar. Porque o músculo é muito mais ativo, ele precisa de muito mais energia, trabalho, aí, então ele vai queimando mais a própria gordura do nosso corpo. Tá? Falando assim mais simples, mais básico, para vocês entenderem melhor. Tá? Além dele aumentar essa massa magra, né? Ele diminui o nível de açúcar no sangue. Ele ajuda a diminuir o nível de açúcar no sangue. Por quê? A proteína, que eu acabei de falar para vocês. Ele ajuda a diminuir, por isso eu consumi junto com frutas também, tá? E outra coisa, ele ajuda, além de ajudar a diminuir esse açúcar do sangue, né? Ele transforma em glicogênio. Tá? Esse glicogênio ele vai ser armazenado nos nossos músculos e no nosso fígado. Então, esse açúcar não vai ficar circulando no meu sangue, não vai ficar aumentando a minha glicemia. Por isso, é interessante, né, os diabéticos estarem usando. Porque daí ele faz essa conversão, né? Se transforma em glicogênio, vai para os músculos e vai para o fígado. Não fica circulando açúcar no meu sangue. Tá? Além disso, também, ele ativa receptores de glicose nas nossas células. É como se a nossa célula muscular trabalhasse como se fosse uma insulina. Ela ajuda a tirar o açúcar do meu sangue, porque ele se transforma aí como uma insulina, né? Ele faz esse papel. Ele não precisa vir a insulina lá do meu pâncreas, não precisa estar circulando insulina que vai aumentar a minha gordura corporal. Ele consegue fazer isso, né? Ele ativa esses receptores, ele ajuda a ativar os receptores de glicose naturalmente, fazendo com que o açúcar saia mais facilmente da minha corrente sanguínea, independente de insulina ou não. Então, veja quantos fatores importantes o whey é, tá? Que muitas pessoas acham que é só para os caras que querem ir para academia e ficar fortão, né? Então, assim, só por esses dois motivos já tá valendo estar usando o whey, né? E também, como eu falei, ele ajuda para diabéticos, né? Foi comprovado estudos que ele ajuda, porque o diabetes tipo 2 é quando a pessoa ainda produz insulina, só que ela tem dificuldade, a insulina não consegue sair do pâncreas para ir para o sangue tirar a glicose do sangue, né? O açúcar do sangue. Então, assim, principalmente para os diabéticos tipo 2 aí, em geral, ele ajuda a liberar essa insulina que está lá no meu pâncreas, mas ela não está conseguindo sair, né? Por isso que os diabéticos podem estar usando também. Que a maioria das pessoas é diabetes tipo 2, a maioria, porque adquire por hábitos alimentares. Então, ele pode estar usando, que ele vai ajudar a liberar essa insulina que ainda o diabético consegue produzir, só que porque é dificuldade. A insulina não está conseguindo sair lá do pâncreas e ir para o sangue fazer o papel dela, né? Então, por isso que a whey é indicado e pode estar sendo utilizado por diabéticos, tá? Também foi comentado de carboidratos, quais são os melhores? Claro que os carboidratos simples, refinados, que são o açúcar em geral, mel, melado, tudo que é o açúcar mais puro aí, farinhas brancas, né, massas, pães, bolo, isso tudo a gente considera aí como carboidrato mais simples, que é muito mais rápido a liberação de açúcar no sangue. Então, sempre eu falo para evitar isso, tirar da vida da gente, né? E preferir os que eu mais gosto de trabalhar carboidratos é o inhame, tá? O inhame é o top dos top. A mandioca, não sei como vocês chamam aí na região de vocês, macaxeira, aipim, né? Para mim é a mandioca. E as batatas, tanto a batata doce quanto a batata inglesa, a gente dá também a batata, coitadinha, a batata inglesa, ela sofre, né? Porque todo mundo acha que só a batata doce é a melhor. Não. A batata inglesa também, ela não altera, é muito parecida com a batata doce, ela não altera tanto assim a glicose no nosso sangue, o açúcar no sangue, tá? Mas, de preferência, as batatas devem ser cozidas, tá? Porque o índice glicêmico, a carga glicêmica de uma batata cozida e uma batata assada é diferente. A assada é maior, tá? Então, prefira sempre as batatas cozidas na água, tá? E frutas, como eu falei ali antes,
Para processo de emagrecimento, eu sempre indico e oriento de 1 a 2 porções por dia. Tá? Que aí depende da fruta, né? Tipo, banana, maçã, laranja geralmente é uma unidade, né? Frutas maiores vai ter uma quantidade em gramas, então se for frutas tipo morango, que unidades pequenas, daí vai ter um tanto aí. Mas é de 1 a 2 porções por dia e sempre com gordura boa, né? Que a gente tem nozes, castanhas, macadâmia, pistache, o próprio amendoim, lascas de coco, quem gosta, para estar consumindo junto. E as proteínas que eu acabei de falar aí, também junto com as frutas, tá? Para não alterar o índice glicêmico lá. Muitas pessoas, eu vim colocar no grupo lá sobre vegetarianos, né? Eu vou dando mais dicas para vocês, vou ajudar vocês também. A proteína, eu falei um pouquinho que existem as proteínas vegetais, né? Tem elas em pó, tem proteína da ervilha, do arroz, tem várias proteínas vegetais, várias, tá? Então, a própria lentilha, o próprio grão de bico, a chia, a ervilha, a nozes, a quinoa, o queijo tofu, são mais alimentos que os vegetarianos usam e também tem proteínas, tá bom? Então, assim, tem para todo mundo e quem é vegetariano por opção, né? Dá para ter um aporte de massa muscular legal também. Claro, precisa ter uma quantidade, um estudo mais detalhado, né? Um acompanhamento nutricional mais detalhado, mas dá para trabalhar muito legal também para quem quer aumentar a massa magra e diminuir gordura, né? No processo de emagrecimento aí de vocês, com quem é vegetariano. Então, a gente já está ficando grande o nosso negócio aqui. Eu queria agradecer vocês que estão aqui. Quem não está, depois assiste. Quem quiser, tiver interesse, né? Agradecer a Sheila pela oportunidade. Eu vi que ela colocou aqui algumas opções de nomes aqui de açúcares, nomes estranhos, né? Que lá nos rótulos como e é açúcar. Então, veja que ela colocou ali. Vocês podem estar se informando mais daí, né, a hora que vocês forem ler um rótulo. Tem bastante coisa, esse assunto é grande, se a gente for ficar, a gente fica horas aqui, mas eu quis dar uma resumida, nos pontos que eu achei mais interessante estar falando para vocês, tá? Espero, então, ter ajudado um pouquinho vocês. Qualquer dúvida, deixa lá no grupo, ou pode deixar aqui nos comentários dessa live aqui, tá bom? Então, tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.